Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho para receber as notificações e que ajudem a divulgar de uma forma ou de outra o nosso trabalho. Nessa semana, já há algum tempo, depois da libertação do ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro oficializou a sua saída do Partido Social Liberal, PSL, para criar um partido já com uma sigla um tanto jeca, que é a Aliança pelo Brasil, que botou um conectivo, pelo, como parte da sigla. Né? Aí uma coisa muito jeca e muito estranha. APB, Aliança pelo Brasil, quando a regra deveria ser AB. Mas, em se tratando de bolsonarismo, tudo é possível. O que chama a atenção é que o partido, que promete defender uma espécie de bolsonarismo orgânico, ele tem como número de registro o algarismo 38. Sim, isso mesmo, 38. O calibre famoso do revólver. Daí que o partido Aliança pelo Brasil passou a ser apelidado de Partido do 38. E aí vai ser ótimo para os armamentistas, para policiais abusivos, para milicianos, para militares corrompidos e todos aqueles que veem na truculência o seu ideal de vida. O bolsonarismo ainda continua em pé, enquanto que as esquerdas brasileiras de repente passaram a viver em sonho, preocupadas com o lançamento de um mero livro intitulado Lula e Espiritualidade, que na verdade é um livro religioso. Enquanto isso, nos demais países da América do Sul, como Equador, Chile, Bolívia e agora Colômbia, o povo vai para as ruas protestar contra os retrocessos político-econômicos impostos pelos seus governos. E agora também o lawfare vai atingir o agora ex-presidente boliviano Evo Morales, porque o Ministério Público boliviano já vai buscar uma condenação artificial contra Evo por terrorismo. E aí, mas com todos esses retrocessos, as classes populares não se intimidam. E são países menores. Evidentemente que o Brasil é um país complexo, mas preocupa essa atitude que mistura um pouco de otimismo ingênuo, fantasioso e uma espécie de misticismo, de fé quixotesca, achando que Deus, que o Clube de Regatas do Flamengo, os médiuns espíritas, etc., vão tirar Bolsonaro do poder, vão derrubar Bolsonaro e vão botar Lula para presidir o país novamente. É uma ingenuidade muito grande das esquerdas e, além disso, independente das esquerdas serem ingênuas ou não, os debates acabaram se tornando apenas ligados, restritos. É como se fala, restritos à bolha.
As pessoas falam para convertidos, não tem um debate que vá além disso, que pudesse se ampliar, pudesse derrubar as barreiras. Isso, em parte, tem também um motivo, que é o próprio erro das esquerdas. Anos atrás, elas acolheram paradigmas culturais da centro-direita. Acolheram para si ideólogos da bregalização, da preguiça religiosa conservadora e tantos mais. Pessoas que apenas tiveram um apoio circunstancial, tendencioso, ou até mesmo um apoio traiçoeiro ao governo Lula, mas que foram vistos como grandes aliados e até como aliados fiéis. As esquerdas caíram nessas armadilhas. E aí o que se ouve? Os debates, o que houve? Os debates foram praticamente particularizados, não digo tornados exatamente privados, mas tornados praticamente particulares, grupais ali, com aquela suposta campanha do combate ao preconceito, que um grande combo de jornalistas, intelectuais, antropólogos, etc., impôs há cerca de 10, 15 anos, o povo pobre foi desviado do debate público, porque o povo pobre foi jogado para curtir o entretenimento popularesco sob a desculpa de que isso já era um ativismo popular. Então, o grande problema é que o povo pobre, ele foi tirado de fora, para fora, jogado para fora do debate público, com pautas que lhes são de grande interesse, e os intelectuais que defendem a bregalização, ainda assim, com essa atitude bastante traiçoeira, ainda continuam tendo boa conta nas esquerdas complacentes, porque acho que basta falar mal do golpista de ocasião para ser um aliado de esquerda. Às vezes não é isso. E agora, com o protagonismo obtido, por ironia, por setores da direita, ou mesmo da extrema-direita, traídas por Bolsonaro, os chamados bolsominions arrependidos, são justamente nomes como Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Arthur Duval, o Mamãe Falei, e até mesmo Silas Malafaia, um ultra-reacionário pastor evangélico, eles estão fazendo o que as esquerdas não fazem. Enquanto as esquerdas acham que é rezando a Deus ou torcendo pelo Flamengo que vão salvar o esquerdismo no Brasil, a direita já exerce o senso crítico e ameaça denunciar as entranhas, os bastidores do bolsonarismo. Uma coisa bastante irônica, as esquerdas passaram a ter um coração mole, sob a desculpa de não querer polarização, não querer promover o ódio, não querer promover a discórdia. E aí, só porque vieram com essa retórica da concórdia, da reconciliação, etc., essas esquerdas complacentes, elas acham que tem que ser bancar o bonzinho, tem que ser o sonhador,
acreditar em conto de fadas, que as esquerdas são como a Cinderela, que a espera de uma fada madrinha para transformar toda a vida dela, botar ela numa carruagem e encontrar o seu príncipe no castelo encantado. As esquerdas emotivas, que preferem passeatas espetáculo, como as marchas LGBT, Marcha da Maconha, como outros supostos protestos, mas que mais parecem micaretas, mais parecem bailões. E as esquerdas não aprenderam com aquela atitude traiçoeira do Rômulo Costa, da fundação da Furacão 2000, que ele armou, ele praticamente comprou o PT, comprou a confiança do PT para supostamente dar uma aparelhagem de som para um protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff. E aí, o que o Rômulo Costa fez? Ele fez com que um falso protesto de esquerda se forjasse, porque ele foi abafado por um baile funk com aqueles funkeiros metidos a ativistas, falsamente esquerdistas, como Cabo Anselmo nos anos 60. E aí, poucas pessoas souberam o quanto caíram na armadilha. O protesto, que realizado em Copacabana, 17 de abril de 2016, ele foi praticamente enfraquecido. O protesto foi enfraquecido. A imprensa internacional noticiou mais um movimento de dança, de festa, e o protesto político ficou em segundo plano. 4 juristas participaram do evento e eles foram esquecidos. E só foram lembrados uma vez quando Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, ameaçou processá-los por causa desse protesto. E sem falar também que o Rômulo Costa, além de ser um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, ele é amigo justamente de políticos golpistas que votaram contra Dilma e que hoje são a base de sustentação do governo Bolsonaro. Rômulo Costa é evangélico, é ligado à bancada evangélica, é ligado a setores da direita carioca, e as pessoas não souberam. Aliás, as pessoas ingênuas pensaram que o Rômulo Costa virou um marxista de carteirinha. Aquilo foi jogo de cena. O Rômulo Costa, ele contribuiu para o golpe, a favor do golpe, não contra. Ele criou um jogo de cena só para iludir e enganar as pessoas. Tanto que ele chegou até a ser sogro, durante um breve período, de uma bolsonarista, a socialite Antônia Fontenelle. Bom, e aí as esquerdas caindo nessas armadilhas, elas se enfraqueceram tanto, que não conseguem mais se debater. A situação está até pior do que no governo Temer, porque pelo menos no governo Temer havia uma polarização mais organizada e a direita estava satisfeita com o seu protagonismo, não havia aqueles conflitos que hoje estão ocorrendo, como uma Janaína Pascoal decepcionada com Bolsonaro. Hoje, as esquerdas assistem à criação do Partido Aliança pelo Brasil de braços cruzados. Não há um protesto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está anunciando um programa de suposto aumento de emprego que vai ser realizado com a precarização e com o fim dos direitos e dos encargos trabalhistas.
e o povo não vai para as ruas, porque acha que terá que ser com baile funk, com drag queen, com lésbicas duronas, com pessoa tatuada, ou rezando para médiuns espíritas que anunciaram que o Brasil iria dominar o mundo nos próximos séculos, vierem com mensagem psicografada, falando na paz dos povos, de que Bolsonaro será castigado por Deus, porque Deus não quer retrocessos, essa fantasia toda. E aí as esquerdas, acreditando em tudo isso, dão um tiro no pé e se isolam cada vez mais. É uma pena, mas tão cedo as forças progressistas do nosso Brasil não vão recuperar o protagonismo até que elas possam rever seus conselhos e desenvolver uma autocrítica, além de criticar sem medo aqueles falsos aliados que lhes enganaram, como os intelectuais que defendem a brigalização do país.